As Brumas de Avalon, a Grande Rainha, capítulo 2, capítulo final 17. Mesmo antes de levantar-se, Gwenfar pôde sentir que o sol brilhava entre as cortinas da cama. O verão chegara, e depois Beltane, toda a plenitude do paganismo, tinha a certeza de que muitos de seus servos, de ambos os sexos, afastar-se-iam da corte naquela noite, quando as fogueiras de Beltane fossem acesas na Ilha do Dragão, em honra à sua deusa, para se deitarem nos campos. Algumas das servas sem dúvida voltarão para casa com os ventres cheios dos filhos do Deus. E eu, uma esposa cristã, não posso ter um filho do meu querido Senhor. Voltou-se na cama e ficou olhando Arthur dormir. Ah, sim, ele era o seu querido Senhor, e ela amava-o bastante. Recebera-a como parte de um dote, sem a conhecer, mesmo assim a amara e honrara. Não era culpa dela se não podia cumprir com o primeiro dever de uma rainha e dar-lhe um filho que herdasse o reino. Lancelot. Não, ela jurara a si mesma, da última vez que ele deixara a corte, que não pensaria mais nisso. Mesmo assim, ansiava por ele, coração, alma e corpo. Mas prometera ser uma esposa leal e fiel a Arthur. Nunca mais Lancelot teria dela aqueles jogos e brincadeiras que deixavam os dois ansiosos por mais. Era brincar com o pecado e com outras coisas menos graves. Beltane. Bem, talvez como uma mulher cristã e como rainha de uma corte cristã, ela tivesse o dever de realizar naquele dia banquetes e festas na corte para que todos se divertissem sem prejuízo para suas almas. Sabia que Arthur mandara anunciar jogos e prática de armas que concorreriam a prêmios em Pentecostes, como vinha fazendo a cada ano, desde a transferência da corte para Camelot. Havia, porém, um bom número de seus homens para realizarem jogos também naquele dia. Ela oferecia uma taça de prata e deveria fazer ainda música e danças, e as damas podiam fazer aquilo que faziam por vezes como brincadeira. Ofereceria uma fita àquela que tecesse mais durante 1 hora e fizesse a tapeçaria mais longa. Sim, devia promover jogos inocentes para que ninguém entre sua gente lamentasse a proibição dos ritos da Ilha do Dragão. Gwenfar sentou-se e começou a vestir-se. Era preciso falar com Kai. Embora se tivesse ocupado durante toda a manhã e Arthur tivesse manifestado alegria quando ela lhe falou do assunto, considerando seu plano como muito engenhoso, e tivesse discutido com Kai os prêmios que ofereciam ao melhor espadachim e ao melhor cavaleiro. Sim, e dariam talvez um manto também para o melhor dos rapazes. Ainda assim, no fundo de seu coração, um pensamento continuava a corroê-la. É este o dia em que os deuses antigos exigem que honremos a fertilidade. E eu estou ainda estéril. Assim, 1 hora antes do meio-dia, quando as trombetas deviam soar para reunir os homens no campo de armas, a fim de começar os jogos, Gwenfar procurou Morgana, sem saber ainda ao certo o que lhe diria. Morgana estava encarregada da sala de tingir a lã que haviam fiado, e encarregada também das mulheres que preparavam a cerveja. Ela sabia evitar que a bebida estragasse, sabia destilar espíritos fortes para remédios e fazer perfumes com pétalas de flores, mais finos do que os trazidos de além-mar, e que custavam mais caro que o ouro. Havia mulheres no castelo que acreditavam ser uma arte mágica, mas Morgana disse-lhes que não, que apenas aprender as propriedades das plantas, das sementes e das flores. Qualquer mulher, disse, poderia fazer o mesmo, se fosse habilidosa e estivesse disposta a dedicar tempo e esforço para aprender. Gwenfar encontrou-a com seu vestido de festa amarrado no alto e o cabelo coberto com um pano, cheirando uma fornada de cerveja que azedara nos tonéis. Joguem fora, o levedo deve ter esfriado e azedou. Podemos fazer mais amanhã. Há suficiente para hoje, até mesmo com os festejos da rainha, qualquer que seja a razão para eles. Você está disposta para festejos, irmã? Perguntou Gwenfar. Na verdade, não.
respondeu Morgana voltando-se. Mas estou espantada que você esteja, Gwen. Pensei que na ocasião de Beltane ficaria jejuando e rezando piamente, ainda que fosse apenas para mostrar que não é desses que se alegram em honra da deusa das colheitas e dos campos. Gwenfar ruborizou-se. Nunca sabia se Morgana a estava ridicularizando. Talvez Deus tenha ordenado isso, que as pessoas se alegrem com a proximidade do verão, e não é preciso falar da deusa. Ah, não sei o que pensar. Você acredita que a deusa devido às colheitas, aos campos, ao ventre das cabras, novilhas e mulheres? Foi o que me ensinaram em Avalon. Por que pergunta isso agora, Gwen? Morgana tirou o pano que lhe cobria os cabelos, e Gwenfar de repente achou-a bela. Era mais velha, devia ter passado dos 30, mas parecia tão jovem quanto da primeira vez que a vira. Não era de espantar que todos os homens a julgassem uma feiticeira. Usava um belo vestido de lã azul escuro, muito simples, mas o cabelo negro estava atado de fitas coloridas e preso junto às orelhas com um grampo de ouro. Ao lado dela, Gwenfar sentia-se insignificante como uma galinha, uma mulher capaz de ocupar-se apenas de coisas domésticas, muito embora fosse a grande rainha da Bretanha, e a outra apenas uma duquesa pagã. Morgana sabia tantas coisas, e ela era tão ignorante, podia apenas escrever seu nome e ler um pouco dos evangelhos. Embora fosse instruída e pudesse ler e escrever, Morgana conhecia também as artes domésticas, sabia fiar, tecer e fazer belos bordados, tingia e fazia cerveja, bem como preparava remédios de ervas, além de conhecer ainda a magia. Por fim, Gwenfar perguntou numa voz incerta: Irmã, disseram como uma pilhéria, mas será verdade que você conhece todos os tipos de encantamentos e magias para a fertilidade? Eu não posso suportar mais isso, que até os meninos da corte observem o que como para ver se estou grávida, ou reparem como prendo o meu cinto. Morgana, se você realmente conhece esses encantamentos, tal como dizem, minha irmã, imploro-lhe, poderia usá-los para mim? Comovida e perturbada, Morgana tocou o braço de Gwenfar. É certo que em Avalon se diz que tais e tais coisas podem ajudar se uma mulher não conhece quando deve, mas Gwenfar hesitou e o rosto da rainha avermelhou-se de vergonha. Por fim Morgana continuou: Eu não sou a deusa. Bem pode ser desejo dela que você e Arthur não tenham filhos. Você realmente tentaria mudar a vontade de Deus com encantamentos e magias? Gwenfar respondeu com paixão. Até mesmo o Cristo no Jardim das Oliveiras orou: Se for essa a tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse também: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, lembrou Morgana. Admiro-me de você saber tais coisas. Morei com Igraine durante 11 anos e ouvia o Evangelho ser pregado com a mesma frequência que você. Não obstante, não posso entender que Deus queira ver o reino novamente assolado pelo caos. Se Arthur morrer sem herdeiro, Gwenfar podia ouvir a própria voz altear-se, aguda e irritada. Durante todos esses anos fui fiel. Sim, eu sei que você não acredita. Deve pensar o que pensam todas as mulheres da corte que traem meu senhor pelo amor de Lancelot. Mas não é verdade, Morgana. Juro que não. Gwenfar, eu não sou o seu confessor. Eu nunca a acusei. Mas acusaria se pudesse, e creio que você sente ciúmes, respondeu a rainha no auge da raiva, e depois arrependida exclamou: Oh, não quero brigar com você, Morgana, minha irmã, oh, não. Vim implorar a sua ajuda. Sentiu as lágrimas correrem em seus olhos. Nada fiz de errado, tenho sido uma esposa fiel e leal, cuidei da casa do meu senhor e procurei honrar a sua corte.
Tenho rezado por ele, tentei fazer a vontade de Deus, fiz tudo o que me competia e apesar disso e de toda a minha fidelidade e obediência ao dever, não consegui o que devia ter conseguido. Qualquer meretriz nas ruas, qualquer seguidora de soldados na guerra, exibe a sua enorme barriga e a sua fertilidade, enquanto eu nada tenho, nada. Soluçava profundamente, cobrindo o rosto com as mãos, e Morgana falou numa voz espantada, mas suave, abraçando Gwenfar e puxando-a para junto de si. Não chore, Gwenfar, não chore. Olhe para mim. Você sofre tanto assim por não ter um filho? A rainha lutou para controlar as lágrimas. Não consigo pensar noutra coisa, dia e noite. Depois de um longo tempo, Morgana disse: Sim, posso compreender que é duro para você. Ela parecia estar ouvindo os pensamentos da própria Gwenfar. Se eu tivesse um filho, não pensaria noite e dia nesse amor que teria a minha honra, pois todos os meus pensamentos poderiam ser dedicados ao filho de Arthur. Gostaria muito de ajudá-la, irmã, mas não quero mexer com encantamentos e magia. Aprendemos em Avalon que as pessoas simples podem precisar disso, mas os prudentes não se envolvem com elas e suportam o destino que os deuses lhes reservaram. Ao falar, sentiu-se hipócrita. Lembrou-se da manhã em que havia saído para procurar raízes e ervas para fazer uma poção que impedisse o nascimento do filho de Arthur. Naquela ocasião, não se havia entregue à vontade da deusa, mas acabara por não fazer nada também. Tomada de súbito cansaço, Morgana pensou: eu, que não queria um filho e que quase morria ao dá-lo à luz, tive um, Gwenfar, que anseia noite e dia por um filho, continua de ventre e braços vazios. É essa a bondade da vontade dos deuses? Não obstante, sentiu-se obrigada a dizer: Gwenfar, gostaria que você se lembrasse de uma coisa. Os encantamentos têm por vezes consequências indesejáveis, porque acha que a deusa a quem sirvo lhe mandaria um filho, quando o seu Deus, que você julga ser o maior de todos, não o mandou? Parecia uma blasfêmia, e Gwenfar teve vergonha de si mesma. Não obstante, disse numa voz baixa e sufocada o que pensava. Acho que Deus talvez não se importe com as mulheres. Todos os seus padres são homens, e as Escrituras dizem várias vezes que nós mulheres somos as tentadoras e o mal. Talvez seja por isso que ele não me ouve, e por isso eu estaria disposta a recorrer à deusa. Deus não se importa. Voltou a chorar copiosamente. Morgana, se você não me puder ajudar, juro que irei esta noite de barco à Ilha do Dragão. Subornarei meu servo para me conduzir até lá, e quando as fogueiras forem acesas, também eu pedirei à deusa que me faça o dom de ter um filho. Juro, Morgana, que farei isso. E imaginou-se a luz das fogueiras, dando voltas às chamas, sendo rasgada por um homem estranho e seu rosto deitando-se em seus braços. E a ideia fez com que seu corpo se contraísse de dor e de um prazer meio envergonhado. Morgana ouvia com grande horror. Ela nunca faria isso, perderia a coragem no último momento. Eu tive medo, até eu, e sempre soube que a minha virgindade estava destinada ao Deus. Mas então, percebendo o desespero profundo na voz de sua cunhada, ela pensou: mas talvez ela pudesse, e se o fizesse, iria odiar-se para o resto de sua vida. O único som que se ouvia na sala eram os soluços de Gwenfar. Morgana esperou que ela se acalmasse um pouco. Irmã, eu vou fazer por você o que posso. Arthur pode dar-lhe um filho. Você não precisa ir às fogueiras de Beltane, ou buscar um filho em qualquer outro lugar.
Você não deve dizer nunca que lhe contei isso, prometa-me, e não faça perguntas, mas Arthur realmente tem um filho. Gwenfar olhou espantada. Ele me disse que não tinha filhos. Pode ser que ele não saiba desse, mas eu mesma vi a criança. Está sendo criada na corte de Morgause. Ora, então ele já tem um filho, e se eu não conceber outro... Não, disse Morgana rapidamente e sua voz era dura. Já lhe disse que você não deve falar nunca sobre isso. Ele não poderia reconhecer esse filho. Se você não lhe der um herdeiro, então o reino ficará com Gawain. Gwenfar, não me faça mais perguntas, pois não lhe poderei dizer mais nada além disso. Se você não concebe, não é culpa de Arthur. Não fiquei grávida desde a última colheita, e em todos esses anos só concebi 3 vezes. Gwenfar engoliu em seco, enxugando o rosto no véu. Se eu me oferecer à deusa, ela será misericordiosa comigo. É possível, suspirou Morgana. Você não deve ir à Ilha do Dragão. Você pode conceber. Eu sei. Talvez um encantamento poderia ajudar a guardar o filho até o nascimento. Advirto-a, porém, mais uma vez, Gwenfar, os encantamentos não funcionam como os homens e as mulheres querem, mas segundo as suas próprias leis, que são tão estranhas quanto o tempo no país das fadas. Não me culpe, Gwenfar, se o encantamento funcionar de maneira diferente do que você espera. Se ele me der até mesmo a menor possibilidade de ter um filho do meu senhor... Isso ele fará, prometeu Morgana, e começou a andar seguida de Gwenfar como uma criança levada pela mãe. Qual seria o encantamento, pensou, e o que faria, e por que Morgana parecia tão estranha e solene como se fosse a própria deusa? Mas disse para si mesma, com um suspiro, que aceitaria o que estivesse para vir, se com isso pudesse satisfazer o seu maior desejo. 1 hora depois, quando as trombetas soaram e Morgana e Gwenfar estavam sentadas lado a lado no campo de armas, Elaine inclinou-se para elas. Vejam, quem está cavalgando ao lado de Gawain? É Lancelot, respondeu Gwenfar quase sem fôlego. Ele voltou. Estava mais bonito do que nunca. Sofrera um corte no rosto que poderia ter sido feio, mas que se lhe dava a beleza feroz de um felino. Cavalgava como se fosse parte do cavalo, e Gwenfar ficou escutando a conversa de Elaine sem ouvi-la realmente, os olhos fixos nele. Amarga a ironia disso tudo, porque agora, quando estou decidida e jurei não pensar mais nele, e sim cumprir o dever que jurei cumprir, junto de meu senhor e rei, em torno do pescoço sob o colar de ouro que Arthur lhe dera como presente de casamento 5 anos antes, podia sentir o peso do talismã de Morgana, costurado num saquinho que prendia entre seus seios. Ela não sabia e não queria saber o que fora colocado ali. Porque agora eu esperava que, quando ele viesse para o Pentecostes, já estivesse grávida de meu senhor, e que ele não me olharia mais, pois estava evidente a minha disposição de honrar o meu casamento. Mas contra a sua vontade, Gwenfar lembrou-se das palavras de Arthur. Se você me der um filho, não farei perguntas. Você compreende o que lhe estou dizendo? Ela sabia muito bem o que o marido estava dizendo. O filho de Lancelot podia ser herdeiro do reino. Essa nova tentação lhe estaria sendo oferecida agora, por já ter cometido pecado sério, deixando-se envolver pela feitiçaria de Morgana, e por ter feito ameaças estranhas, esperando com isso forçar a cunhada a ajudá-la? Não me importo, desde que possa dar um filho ao meu rei, se Deus me condenar por isso. De que me serve ele? Teve medo da própria blasfêmia, mas também tinha sido uma blasfêmia pensar em ir às fogueiras de Beltane. Vejam, Gawain foi derrubado,
Nem ele pode resistir aos golpes de Lancelot, comentou Elaine ansiosa. E Kai também. Como pode Lancelot derrubar um homem aleijado? Não seja mais tola do que tem de ser, Elaine, ranhou Morgana. Você pensa que Kai gostaria de ser poupado por Lancelot? Se Kai participa desses jogos, sem dúvida pode correr o risco de ser derrubado. Ninguém o forçou a competir. Desde o momento em que Lancelot entrou nos jogos, a vitória estava decidida. Houve protestos bem-humorados entre os companheiros quando perceberam isso. É inútil entrarmos na arena quando Lancelot está aqui, disse Gawaine rindo, com o braço em volta do pescoço do primo. Você não podia ter chegado 1 ou 2 dias depois, Lance? O rapaz também ria, com o rosto afogueado, apanhou a taça dourada e atirou-a para cima. Também a sua mãe me pediu que ficasse na corte dela para as fogueiras de Beltane. Não vim para privar vocês dos prêmios. Não preciso deles. Gwenfar, minha senhora, exclamou. Fique com isso e em troca dê-me a fita que usa em seu pescoço. A taça pode ir para o altar ou para a mesa da rainha. Envergonhada, Gwenfar levou a mão ao pescoço e a fita em que estava atado o talismã de Morgana. A fita eu não lhe posso dar, meu amigo, mas procurou algo na manga do vestido, bordada com pequenas pérolas. Aceite este lenço como uma gentileza para o meu campeão. Quanto aos prêmios, dá-los-ei a todos. Fez um gesto abrangendo Gawain e Gareth, que se haviam colocado depois de Lancelot nos jogos. Muito bem pensado, aplaudiu Arthur, levantando-se enquanto Lancelot recebia o lenço bordado e o beijava, amarrando-o em seguida no elmo. Mas o meu soldado mais corajoso ainda merece outro prêmio. Você se sentará conosco na mesa real, Lancelot, e nos contará tudo o que lhe aconteceu desde que deixou minha corte. Gwenfar pediu licença para, junto com suas damas, retirarem-se a fim de se prepararem para o banquete. Elaine e Meleas conversavam sobre a bravura de Lancelot, sua habilidade de cavaleiro e generosidade em abrir mão do prêmio. Gwenfar só podia pensar no olhar que lhe dera quando pedira a fita que trazia no pescoço. Levantou os olhos e encontrou o sorriso sombrio e enigmático de Morgana. Não posso sequer rezar pedindo a tranquilidade de espírito. Perdi o direito de rezar. Durante a primeira hora do banquete, ela movimentou-se pelo salão, verificando se todos os convidados estavam bem instalados e bem servidos. Quando se sentou à mesa real, a maioria deles já estavam bêbados, e lá fora estava muito escuro. Os servos trouxeram lâmpadas e tochas, prendendo-as na parede. Arthur disse jovialmente: Veja, minha senhora, estão acendendo as nossas fogueiras de Beltane dentro do próprio castelo. Morgana estava sentada junto de Lancelot. O rosto de Gwenfar estava congestionado pelo calor e pelo vinho que bebera. Afastou-se para não vê-los juntos. Lancelot deu um grande bocejo. Ora, estamos realmente no dia de Beltane. Eu me havia esquecido. E Gwenfar decidiu que devíamos ter uma festa para que ninguém fosse tentado a participar dos velhos ritos, explicou Arthur. Há outras maneiras de esfolar o lobo sem arrancar-lhe a pele. Se eu proibisse as fogueiras, então seria um tirano. E teria faltado ao compromisso com Avalon, meu irmão, observou Morgana em voz baixa. Mas, se a rainha torna mais agradável ao seu pessoal ficarmos sentados aqui em nossa celebração, em lugar de sair para o campo e dançar junto às fogueiras, então o nosso objetivo é alcançado mais simplesmente. Morgana deu de ombros. Gwenfar teve a impressão de que, secretamente, ela se divertia. Havia bebido pouco, talvez fosse a única totalmente sóbria na mesa real. Você viajou pelo reino de Lot, meu primo? Diga-me, os ritos de Beltane são celebrados ali? É o que diz a rainha, respondeu Lancelot, mas pelo que sei, ela poderia estar brincando comigo. Não vi nada de que me sugerisse não ser a rainha Morgause, a mais cristã das senhoras.
Gwenfar teve a impressão de que ele olhava para Gawain pouco à vontade enquanto falava. Veja bem, o que estou dizendo, Gawain, não é absolutamente contra a senhora minha tia, a quem muito amo. Mas a única resposta que teve foi um ressonar suave, e o riso de Morgana foi ríspido. Veja, lá está Gawain, adormecido com a cabeça sobre a mesa. Também eu gostaria de saber notícias do reino de Lot. Não creio que uma pessoa criada ali possa esquecer tão rapidamente as fogueiras de Beltane. O calor do sol corre nas veias de quem foi criado em Avalon, como eu, como a rainha Morgause, não é mesmo, Lancelot? Arthur, você se recorda do dia em que foi feito rei na Ilha do Dragão? Há quantos anos? 9, 10? Arthur pareceu aborrecer-se, embora respondesse gentilmente. Isso foi há muitos anos, como você disse, irmã, e o mundo muda a cada estação. Creio que a época dessas coisas já passou, exceto talvez para os que vivem nos campos em meio às colheitas. E tem de pedir a bênção da deusa. Taliesin diria assim, e eu não o contradigo. Mas creio que esses velhos ritos têm pouco a ver com pessoas como nós, que vivem em castelos, em cidades e ouviram as palavras de Cristo. Levantou o copo de vinho, esvaziou e falou com a ênfase dos bêbados. Deus nos dará tudo o que desejarmos, tudo que é certo que tenhamos, sem necessidade de falarmos dos velhos deuses. Não é assim, Lance? Gwenfar sentiu os olhos de Lancelot pousarem nela, antes que ele respondesse. Quem entre nós tem tudo o que deseja, Senhor? Nenhum rei e nenhum deus pode conceder isso. Mas eu quero que meus súditos tenham tudo do que precisam, repetiu Arthur falando um pouco enrolado. E o mesmo quer a minha rainha que os proporciona as nossas próprias fogueiras de Beltane aqui. Arthur, você está bêbado, observou Morgana suavemente. Ora, e por que não? Perguntou ele com hostilidade. Na minha festa e na minha casa, para que combati os saxões todos esses anos, para sentar-me aqui à tábua redonda e desfrutar a paz, a boa cerveja e o vinho, a boa música. Onde está Kevin, o arpista? Não vou ter música na minha festa? Rindo, Lancelot respondeu. Não tenho dúvidas de que ele foi adorar a deusa nas fogueiras e tocar ali a sua harpa, na Ilha do Dragão. Ora, isso é traição, resmungou Arthur com a voz empastada. E mais uma razão para proibir as fogueiras de Beltane, a fim de que eu tenha música. Morgana também riu e disse alegremente. Você não pode mandar na consciência dos outros, meu irmão. Kevin é druida e tem o direito de oferecer a sua música aos deuses que respeita, se assim o quiser. Apoiou o queixo na mão e Gwenfar julgou que a cunhada se parecia como um gato lambendo o leite nos bigodes. Mas creio que ele, à sua maneira, já cumpriu os ritos de Beltane. Sem dúvida foi dormir, pois todos aqui estão bêbados demais para distinguirem entre a sua execução e a minha na harpa, ou as gaitas de fole ululantes de Gawain, que mesmo quando dorme toca música, acrescentou ela, e a um ronco particularmente forte do primo. Fez um gesto para um camareiro que tentou convencer Gawain a levantar-se. Ele fez uma reverência insegura para Arthur e saiu cambaleando do salão. Lancelot levantou o copo e bebeu-o de um trago. Também eu já estou cansado de música e festa. Viajei desde antes do amanhecer, pois queria estar presente aos jogos de hoje, e dentro em pouco pedirei licença para ir dormir. Arthur? Gwenfar calculou o estado de embriaguez de Lancelot pelo seu jeito espontâneo de dizer Arthur, pois em público tinha sempre o cuidado de dirigir-se formalmente a ele como meu senhor ou meu rei, e só quando estavam sozinhos dizia primo ou Arthur. Mas, na adiantada hora em que se encontrava a festa, poucos estariam bastante sóbrios para perceberem. Era quase como se os dois estivessem sozinhos. Arthur nem mesmo respondeu,
escorregara um pouco em sua cadeira alta, com os olhos semicerrados. Bem, pensou Gwenfar, ele mesmo disse, era sua festa e sua casa, e se não pudesse embebedar-se em sua própria casa, de que valeria ter lutado tantos anos para tornar possíveis noites como aquelas? Se Arthur estava bêbado demais para recebê-la com satisfação em sua cama naquela noite, ela sentia a fita em volta do pescoço como o talismã pesado e quente entre seus seios. Estamos em Beltane. Será que ele não podia ficar sóbrio para isso? Se tivesse sido convidado a uma daquelas velhas festas pagãs, ele se teria lembrado, pensou Gwenfar, e sentiu o rosto queimando com a ousadia do pensamento. Eu também devo estar bêbada. Olhou com raiva para Morgana, fria e sóbria, brincando com as fitas de sua harpa. Por que sorria assim? Lancelot inclinou-se para ela e disse: Parece que nosso rei e senhor já se cansou da festa e do vinho, minha rainha. Se a senhora mandar embora os servos e os companheiros, irei chamar o camareiro de Arthur para ajudá-lo a deitar-se. Lancelot levantou-se. Percebia-se que se embriagara, mas comportava-se com dignidade, apenas caminhando com mais cuidado do que habitualmente. Quando começou a andar entre os convidados, desejando-lhes boa noite, Gwenfar sentiu a cabeça rodar, e seus passos foram inseguros. Vendo o sorriso enigmático de Morgana, podia ouvir ainda um eco das palavras da maldita feiticeira. Não me culpe, se o talismã tiver outros efeitos além do desejado. Lancelot voltou, passando entre os convidados que já abandonavam o salão. Não consigo encontrar o camareiro do rei. Alguém na cozinha informou-me que todos haviam ido à Ilha do Dragão, para verem as fogueiras. Gawain ou Balan ainda estão aqui? São os únicos que têm bastante força para carregar o nosso rei e senhor até a sua cama. Gawain estava bêbado demais para carregar até a si mesmo, sorriu Gwenfar. E não vi Balan. E você certamente não pode carregá-lo, pois Arthur é mais alto e mais pesado do que você. Mesmo assim vou tentar, animou-se Lancelot rindo e inclinando-se ao lado do rei. Vamos, primo. Gwydion, não há ninguém para carregá-lo até a cama. Apoie-se no meu braço. Vamos, levante-se, isso mesmo, coragem. Pediu como se estivesse falando como uma criança, e Arthur abriu os olhos, para levantar-se cambaleando. Os passos de Lancelot também não eram muito firmes, pensou a rainha enquanto os acompanhava, mas também os seus não eram seguros. Que espetáculo dariam se os criados estivessem sóbrios e pudessem vê-los, o grande rei e a grande rainha e o capitão da cavalaria real, todos cambaleando em direção à cama na noite de Beltane, demasiado bêbados para caminharem direito. Mas Arthur recuperou-se um pouco, quando Lancelot o fez passar o umbral do quarto. Dirigiu-se a um jarro d'água que ficava num canto, molhou o rosto e bebeu. Obrigado, primo. E sua voz ainda era lenta e embriagada. Minha rainha e eu temos muita coisa a agradecer-lhe, sem dúvida, e eu sei que você nos ama muito. Deus é testemunha disso, respondeu Lancelot, olhando com desespero para Gwenfar. Devo ir procurar algum de seus criados, primo? Não, fique mais um instante, quero dizer-lhe uma coisa. E se não tiver coragem agora com a bebida, nunca a direi sóbrio. Gwen, você se pode arranjar com as suas criadas? Não desejo que isso seja conhecido além deste quarto, por linguarudos ociosos. Lancelot, sente-se aqui junto a mim. Sentando-se na beira da cama, Arthur estendeu a mão para o amigo. Você também, querida. Agora ouçam-me ambos. Gwenfar não tem filho, e vocês pensam que ainda não percebi como se olham? Já falei sobre isso uma vez com Gwenfar, mas ela é muito recatada e religiosa, e não quis me ouvir. Mas agora, em Beltane, quando toda a vida da terra parece gritar de fertilidade e procriação, o que posso fazer? Há um velho ditado entre os saxões que diz: amigo é aquele a quem se emprestaria a mulher favorita e a espada favorita. O rosto de Gwenfar queimava. Não conseguia olhar para nenhum dos dois. Um filho seu, Lancelot.
seria herdeiro de meu reino, e melhor isso do que deixá-lo para os filhos de Lot. O bispo patrício consideraria isto um pecado sério, sem dúvida, como se Deus fosse alguma velha faladeira que andasse à noite vigiando para ver quem dorme na cama de quem. Parece-me pecado maior não tomar providências para que um reino tenha um herdeiro. Se isso acontecesse, entraríamos num caos, tão ameaçador como antes de Uther subir ao trono. Meu amigo, meu primo, o que me diz? Gwenfar viu Lancelot umedecer os lábios com a língua e sentiu também a boca seca. Por fim ele falou: Não sei o que dizer, meu rei, meu amigo, meu primo. Deus sabe que não há outra mulher na terra. E sua voz faltou-lhe. Olhou para Gwenfar e ela sentiu que não poderia suportar o desejo claro dos seus olhos. Teve a impressão de que ia desmaiar e estendeu a mão para firmar-se no poste da cama. Ainda estou bêbada, pensou. Estou sonhando com tudo isso. Não é possível que eu tenha ouvido dizer o que penso ter ouvido. E experimentou uma agoniante onda de vergonha. Era-lhe impossível continuar vivendo e ouvindo falarem daquela maneira. Os olhos de Lancelot não se haviam afastado dos seus. Cabe à minha dama pronunciar-se. Arthur estendeu para ela os braços. Havia tirado as botas e o rico manto que usava na festa. Em suas roupas mais simples, parecia-se muito com o rapaz que Gwenfar desposara alguns anos antes. Ele disse: Vem até aqui, Gwen, e fez com que ela se sentasse em seus joelhos. Você sabe que a amo muito. Você e Lancelot são as duas pessoas que mais quero no mundo, com exceção de... Parou e engoliu em seco. Gwenfar pensou de repente. Eu me havia preocupado apenas com meu amor, não tive nenhum pensamento para Arthur. Ele me aceitou sem me ter visto, sem me desejar, e demonstrou-me amor e honrou-me como sua rainha. Mas nunca me lembrei, em meu amor por Lancelot, que pode haver alguém que Arthur ame e não possa ter, sem pecado, sem traição. Talvez seja por isso que Morgana zomba de mim. Ela talvez conheça os amores secretos de Arthur, os seus pecados. Mas Arthur continuou deliberadamente. Pensei que nunca teria coragem de dizer isso com ou sem Beltane. Durante muitas centenas de anos, nossos antepassados fizeram essas coisas sem sentir vergonha, ante os nossos deuses e por vontade deles. E ouçam, meus caros, se estou aqui com você, Gwenfar, então um filho deveria nascer disso, e você poderá jurar, sem mentir, que este filho foi concebido em seu leito matrimonial, e nenhum de nós saberá com certeza. Minha querida, você consentirá nisso? Gwenfar não conseguia respirar. Lentamente estendeu a mão e tocou a mão de Lancelot. Sentia as carícias de Arthur em seus cabelos, enquanto Lancelot inclinava-se para beijá-la na boca. Estou casada há anos e sinto-me tão atemorizada quanto qualquer virgem, pensou, lembrando-se então das palavras de Morgana, quando pendurava o talismã em seu pescoço. Cuidado com o que pede, Gwenfar, pois a deusa pode concebê-lo. Naquele momento tinha pensado que Morgana referia-se apenas ao fato de que, se pedisse um filho, poderia morrer no parto. Agora sabia que a insinuação era mais sutil, pois relacionava-se à possibilidade de ter Lancelot, sem sentimento de culpa, com a permissão e por vontade do seu próprio marido. Numa súbita tomada de consciência, ela pensou: era isso que eu queria. Afinal de contas, depois de todos esses anos, é certo que sou estéril, que não terei filho, mas pelo menos satisfarei o meu desejo. Com mãos trêmulas tirou o vestido. Parecia-lhe que todo o mundo se resumia naquilo, na perfeita consciência de si mesma, de seu corpo que doía de desejo, uma fome que nunca imaginara poder sentir. A pele de Lancelot era tão macia. Pensara que todos os homens eram como Arthur, queimado de sol e cabeludo,
mas o corpo de seu amado era liso como o de uma criança. Ah, mas amava os dois, amava Arthur ainda mais por ser tão generoso, a ponto de proporcionar-lhe isso. Os dois homens a seguravam agora, e Gwen farfechou os olhos, e levantou o rosto para ser beijada, sem saber ao certo qual das duas bocas se colava à sua, mas foi a mão de Lancelot que lhe acariciou o rosto, descendo para o pescoço nu, de onde pendia o talismã. — O que é isso, Gwen? Perguntou ele, a boca junto à sua. — Não é nada, respondeu. Uma bobagem que Morgana me deu. Arrancou o talismã do pescoço e atirou-o a um canto, afundando de novo nos braços do marido e do amante. Fim do livro.